E aqui conosco na TV Bancada, o deputado Subtenente Gonzaga. Deputado, e a postura do PDT em relação à reforma política? Olha, o PDT já está dando sequência, né, na verdade, à discussão da reforma política. Temos feito vários debates informais ainda, mas na reunião da bancada, no dia 12, acredito que algo de concreto deve ser encaminhado no sentido da participação do PDT efetivamente na reforma política. Particularmente eu entendo que nós não podemos protelar mais a discussão da reforma, mas infelizmente a gente volta quase a estaca zero. Porque o que se pretende com a reforma, né? É discutir a representatividade, a forma de representatividade? É combater a corrupção eleitoral? Além da discussão do que se busca com a reforma, o que está se discutindo nesse momento é a forma, o instrumento. É por referendo, é por plebiscito. Eu acho que nós estamos discutindo o periférico e deixando a questão central. Na minha visão, nós temos que corrigir, por exemplo, e discutir, eu não vi esse debate sendo colocado ainda, discutir, por exemplo, as coligações. O Brasil é um país do multipartidarismo. Portanto, nós temos que conviver com isso. Agora, não é razoável nós termos a obrigação de ter uma filiação partidária com um ano de antecedência das eleições e permitir as coligações 3 meses antes. Então, se há uma incoerência, algo que, na minha visão, tem gerado distorções, tem gerado, inclusive, instrumento de venda e de aluguel de legendas, nos várias instâncias, é exatamente esse princípio. Então, eu acho que esse é o ponto que nós temos que discutir. Na minha convicção, a coligação tem que acontecer antes, para depois haver a filiação partidária. Aí sim nós teríamos uma coerência e uma opção por um programa partidário, por um caminho, por uma lógica partidária conhecida com antecedência. Outro aspecto que se quer combater, e é necessário que se combata, é a corrupção. Ora, nós de fato precisamos discutir, do ponto de vista do financiamento, a minha visão imediata de tudo o que eu já ouvi discutir passa pelo financiamento público, sim, de campanha. É óbvio que nós temos uma representação maior do capital, dos grandes empresários aqui na Câmara e na política como um todo, na representação do Estado brasileiro, e isso tem a ver com o tipo de financiamento permitido. Então é óbvio que o financiamento tem que vir para essa discussão. Outra questão muito séria se coloca da representação e coloca a alternativa, por exemplo, do voto distrital. Se questiona que alguém, não é razoável que alguém como Minas Gerais, por exemplo, que é o nosso Estado, ele consiga representar todo o Estado. Ora, eu acho que temos que fazer, de fato, uma discussão, e eu chamo a atenção aqui, para aqueles que são eleitos ou que querem eleger alguém para representar um determinado segmento, que é o meu caso. Então, eu estou dizendo que claramente estou preocupado, sim, com a representação de classe, na medida que eu venho de um segmento. Então, eu, por exemplo, voto no Estado todo. No distrito nós não teríamos elegido ninguém, nem para deputado estadual, nem para deputado federal. Então acho que essa não é a questão central, né? O Brasil comporta, sim, essa é uma tradição já, representação também para o segmento, para além de território. E um aspecto extremamente importante nesse debate, que nós precisamos de encarar, quando nós falamos da corrupção, do processo de financiamento, né? Eu acho que eu vou falar de algo que devo ser bastante combatido por estar falando isso, mas eu acho que nessa discussão tem que entrar, sim, uma avaliação das emendas parlamentares, emendas ao orçamento, como instrumento de consolidação de uma base política, né? Eu não vou usar a expressão compra de voto porque não é adequada, mas é sim um direcionamento, uma consolidação de uma base a partir de um recurso público, que são as emendas. Então, acho que se nós queremos discutir de fato os instrumentos de financiamento público de forma torta, né? Eu acho que nós temos que dar conta de falar das emendas com esse instrumento, porque, na verdade, é a prática do Brasil, é a prática nacional. Nós estamos discutindo aqui hoje o orçamento impositivo e acho que, na perspectiva da reforma política eleitoral e na perspectiva de discutir a forma com que se forma base eleitoral no Brasil, é necessário. E não é uma questão do Congresso Nacional, não é uma questão da Câmara, do Senado, é uma questão de todas as Assembleias Legislativas, é uma questão de todas as câmaras municipais, de todas as prefeituras. Então, é fundamental que tenhamos coragem também de discutir isso. Deputado, o senhor falou das coligações 3 meses antes.
O período eleitoral está curto para mostrar as propostas? Não deveriam os candidatos saírem com tempo maior, inclusive para exposição na mídia, debates? A eleição do legislativo casada com o executivo não permite que o candidato a deputado, a vereador, mostre a que veio. O senhor já é de um segmento, fica um pouco mais fácil o seu discurso. Olha, os 3 meses para a campanha, ele é muito curto para você defender suas ideias, principalmente, né, vamos falar, acho que todos os estados, mas Minas Gerais, que é um estado continente quase, você tem que abordar e percorrer, é um período curto. Por outro lado, os instrumentos que nós temos hoje de mídia também favorecem essa aproximação em tempo real. O que nós entendemos é que tem que haver uma flexibilização maior para a exposição de ideias sem o engessamento. Chega na época da eleição, a mídia não pode, os órgãos de imprensa não podem mais abordar nenhuma fala sua, né? Tudo bem. Por outro lado, os 3 meses, para quem tem recurso financeiro, vai fazer com recurso financeiro, e faz a lógica da política tradicional que nós conhecemos, ou seja, ele vai fazer esse investimento eleitoral num período curto. Então, não é um período muito longo, 3 meses para quem vai fazer em cima da lógica do recurso financeiro. Eu acho que o tempo não é a questão central, não, tá? Eu acho que a coligação é pior, porque sem a coligação você pode sequer se apresentar. Porque eu vou falar, esse ano, por exemplo, em Minas Gerais, né, as coligações fecharam no último minuto, tá certo? E sem a participação do conjunto dos filiados aos diversos partidos. Então, quer dizer, fica uma decisão em cima do candidato majoritário, fica todo mundo esperando essa decisão e acaba que não há participação. Eu acho que para valorizar os partidos é que a coligação tem que acontecer com antecedência, para que você, ao filiar, você já sabe exatamente em que campo político, ideológico você está entrando.